Olá, pessoas, amados e amadas, luz e paz aos corações de todos. Estamos aqui mais uma vez no Papo Psi, porque toda conversa vale a pena, né? Vou só esperar uns minutinhos, as pessoas estão entrando, tá bom? Que nossa noite seja abençoada. Que nós possamos colocar os conhecimentos das teorias psicológicas, psíquicas, das teorias das constelações, das teorias sistêmicas, a serviço dos nossos sistemas familiares, a serviço de nós mesmos, a serviço de uma vida mais humana, a serviço de amores mais funcionais, de amores melhores. Gratidão a todo mundo que está entrando, Bianca, Simara, Canarinho, gratidão a todos vocês. Só considerando que é importante que vocês me ajudem com os coraçõezinhos, isso garantiu que a gente ficasse um tempo maior na semana passada e foi muito gostoso. E o aviãozinho, por quê? Porque a plataforma do Instagram, ela entende que quando a gente compartilha uma informação, isso quer dizer que ela é relevante. E ela entende que quando a gente curte digamos assim, o conteúdo daquilo que está sendo posicionado através da plataforma, é algo que está contribuindo para o bem das pessoas. Então, a gente vê nessas plataformas uma oportunidade de uma interação, né? Gratidão a todos que estão aqui presentes, que estão aqui comigo. Só lembrando que é possível vocês compartilharem seus pensamentos e seus pedidos tanto pelo chat aqui do próprio Instagram, como também pelo meu segundo número de telefone. Vou dizer para vocês agora, eu sempre esqueço o número. Eu preciso do número, por favor, escreve para mim, meu segundo número. Por que eu estou disponibilizando esse outro número? Porque nem todo mundo consegue dizer claramente o que é que está acontecendo de uma forma não anônima. Hoje, por exemplo, eu consegui com a autorização, graças a Deus, e agradeço a pessoa que permitiu, ela está ao vivo, ou vai entrar em algum momento, ou vai assistir essa live que está sendo gravada depois, ela permitiu que eu contasse, lesse para vocês o relato dela, com a intenção dela se sentir prestigiada, dela se sentir contemplada através das teorias que eu trago aqui, do meu conhecimento, do meu jeito de perceber a vida, e ela permitiu que isso fosse compartilhado com vocês. Então vai chegar um momento da live em que eu vou dar uma paradinha nas explicações, e aí eu vou ler o caso dessa pessoa, é rapidinho, e aí nós vamos conversar. O que está por trás desse relato? Quais sofrimentos, quais emoções, quais sentimentos, e o que é que as teorias psicológicas, principalmente da psicanálise, da psicoterapia holística e das constelações familiares, além da psicologia humanista, da logoterapia, as que têm maiores relevância hoje em dia nos meus estudos, podem dizer sobre o caso. Então a gente pode dizer que hoje nós somos contemplados, nós somos presenteados com um caso real. E isso faz com que a gente perceba que a vida da gente é muito mais parecida com a do outro do que a gente imagina, né? Então, se vocês se sentirem, digamos assim, tranquilos e com o coração convidativo para que um amigo ou um parente também tenha acesso às verdades aqui trazidas, e esse caso que vai ser um presente, por gentileza, envia lá o aviãozinho, convida a pessoa para ela crescer um pouco mais. O número do telefone 31 99954 4329. Eu vou pedir que coloque no chat para mim, por favor. 99954 4329. Por quê? Eu vou pedir Silvio, meu esposo, para anotar no chat, porque vocês vão ver. E se durante aí a conversa, alguém quiser dizer para o outro, olha, manda lá no inbox, manda lá no WhatsApp, que lá é sigiloso, tranquilo. Tá bom? O tema de hoje não é nada tranquilo, não é nada fácil. O tema de hoje é aquele tema que a gente fala assim, será que eu vou passar por isso? Será que eu já passei
passei por isso e dei conta desse sofrimento todo. Então eu já preciso dizer, olha, quem está aqui por um tema como é o de hoje, que é enlutamento, separação, divórcio, término de relacionamento, eu preciso dizer parabéns. Por você estar aqui, eu posso pensar que você tem um desejo de aprofundar-se ou de conhecer esse estudo, mas também de dar conta disso na sua vida. Combinado? Lembrando que aqui é uma proposta mais de um bate-papo, vocês podem interagir e me fazerem perguntas o tempo todo. Eu tenho aqui a Carlinha, que é a minha secretária maravilhosa, o meu marido que estão à minha frente, vocês não veem, mas para eu estar aqui, gente, tem gente do meu lado o tempo inteiro. E eles vão repassando as perguntinhas para mim, para que eu consiga, então, desenvolver o tema, acolher vocês e não perder aí o fio da meada. Combinado? Vamos lá, então. Eu trouxe essa live e eu estou com um receio. Momento desabafo da Gisele. Eu estou com medo de eu não dar conta desse tema todo em 1 hora. Se isso acontecer, eu já me predisponho em dizer-lhes, a gente vai continuar na próxima semana. Podem ficar tranquilos. Papo Psi é toda quarta e eu quero manter esse projeto porque eu acho que no dia a dia a gente precisa desses conhecimentos profundos, né? Então, se hoje eu não conseguir trazer o assunto todo, por favor, já desenvolvam o perdão. Comigo, eu vou sentir muito, mas eu retomo na próxima semana. Até porque se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem questionamentos, se vocês tiverem até, digamos assim, discordâncias com o meu ponto de vista, sintam-se à vontade. Ou se querem acrescentar algo e a gente vai se ajudando nessa rede aí que a gente tem através do mundo virtual, tá bom? Eu separei a nossa live hoje em 4 pontos. Eu fiz até legenda para eu não me perder. Eu vou trazer para vocês o que algumas teorias falam desse tema, qual que é a solução para os problemas, quais são os problemas, e eu trouxe por fim o que é que seria um ideal ou mais próximo do ideal de uma relação que seja funcional, de uma relação que seja estável, de uma relação que diminua as possibilidades conscientes e até um pouquinho inconsciente do término, tá bom? Então, só repetindo, vou trazer teoria. Primeiro ponto, elas vão se intercambiando ao longo da nossa conversa. Eu não quero que seja algo maçante, então eu não vou trazer só um tópico, depois só outro. Não, vai intercambiar teoria, qual é o problema, qual é a solução, e depois eu posso pensar nas bases para que um relacionamento seja firme, sólido, robusto, saudável, tá bom? Vamos lá então. Primeiro ponto que eu vou trazer para vocês. Todos nós somos influenciados pelas histórias que nós temos, pela história particular. Então, olha, a minha infância conta na minha vida, Gisele, na minha vida amorosa, conta sim. A história que eu tive na minha infância, conta sim. A minha história intrauterina, conta sim. Se eu já sou um adulto, os meus relacionamentos anteriores contam? Gente, conta sim. Nós somos um somatório de tudo aquilo que nós vivemos. Até aí está tranquilo para entender, não está? Garanto que sim. Só que a gente precisa considerar algo que é muito importante. Nós também somos influenciados pelas histórias que os nossos antepassados viveram. E aí já dá um nó na cabeça da gente, e a gente já para pensar assim, nossa, mas eu não acredito que a minha história amorosa, ela é influenciada por aquilo que os meus antepassados viveram. Sim, isso acontece porque nós somos seres gregários, porque nós somos seres que pertencemos a um sistema familiar, nós somos seres que carregamos informações dos nossos ancestrais. Se vocês me falarem assim, Gisele, da onde você está tirando essa situação? Da onde você está tirando, Gisele, essa teoria? Trouxe para vocês. Existem pesquisadores dessa área de estudo, principalmente os pesquisadores que têm olhado mais para as teorias sistêmicas. E aí isso
teve um assento, não, teve, digamos assim, teve um up nesse mundo com Bert Helling. Porque as constelações familiares, elas trouxeram para o mundo todo um olhar diferenciado para tudo aquilo que a gente vive. É como se nós tivéssemos leis a que estamos submetidos o tempo todo e nós não as conhecêssemos. O que Bert Helling fez? É como se ele tirasse o véu. É como se ele olhasse para algo precioso, reconhecesse que aquilo é precioso e descrevesse para nós, a partir do seu longo trabalho. Gente, a biografia dele é maravilhosa. Ele partiu tem pouco tempo, acho que não fazem nem 2 anos. A índole dele, o caráter é algo transcendente, é algo sensacional. Então é um homem que teve uma vida de modelo, no sentido de transformação, de se reerguer, no sentido de ser extremamente estudioso, tá? Mas ele também traz na sua teoria conhecimentos extremamente novos e que abrem campos de transformações para todos nós. Então, a teoria sistêmica, ela vem sendo estudada, e aí esses estudiosos, eles têm se focado em algo que a gente vai chamar de uma herança transgeracional dos traumas. Então, as pesquisas estão mais nessa área da epigenética. Parênteses aqui. Fizeram uma pesquisa super interessante de homens que iriam para a guerra e tinham filhos, ok? Então fizeram várias anamneses nesses homens, descobriram qual era o perfil psicológico, emocional, a estrutura familiar, se estudavam muito ou não, trabalhavam com o quê, ok? Esses homens iam para as guerras e deixavam seus filhos com as suas esposas, com as suas famílias. Quando esses homens voltavam, e aí a gente imagina, né, os traumas de guerra, as lembranças vividas, as superações ou não superações, tudo isso que eles viveram. Eles tiveram novos filhos. E esse estudo, ele se pautou nos filhos que nasceram antes da guerra e nos filhos que nasceram depois da guerra, ok? O que se observou numa questão longitudinal? Que os filhos que nasceram depois da guerra, eles tinham mais propensão à depressão, ansiedade, transtornos psíquicos e transtornos... Voltei? Acho que a minha conexão foi cortada. Acho que voltei, né? Dá um ok se vocês estão me ouvindo, por favor. Ok. Gratidão. Gratidão. Digo gratidão, gente. Preciso da ajuda de vocês. O que foi que percebeu-se, então? Que os filhos que nasceram depois da guerra, que os pais então estiveram na guerra, eles tinham mais propensões a adoecimentos, eles tinham mais tendência a não darem conta da vida de uma forma salutar, de uma forma tão heróica quanto é necessário. Gente, presta atenção nisso. Houve então uma transformação genética nesses homens durante a guerra, que fez com que o espermatozoide que fecundou o óvulo criasse, então, nesses seres, digamos, uma predisposição às doenças e a um sofrimento maior. Como assim, Gisele? O que tem se tentado, de alguma forma, comprovar? Que aquilo que nós vivemos impacta o nosso DNA, impacta o nosso corpo, impacta a vida que nós vamos, de alguma forma, co-criar. Ok? Então, um filho, ele tem muito a ver com aquilo que os seus pais vivenciam. Mas não só isso, não só isso. A gente ainda precisa pensar, verifica para mim que tem mensagem dizendo que tem pessoas solicitando para participar. Se tem algo que eu precisa fazer para que essas pessoas sejam incluídas, tá? Perdão, gente. Então, o que a gente precisa compreender? Aquilo que nós vivemos impactou, então, na formação dos nossos filhos, para quem aqui já é pai ou mãe. Para quem deseja ser pai ou mãe, aquilo que vocês estão vivendo hoje há de impactar o filho que vocês terão. E a medicina chinesa já sabe disso há um tempão, né? Tanto que os orientais comentam que nós temos uma energia que vem do nosso pai e da nossa mãe. Então, como eles estavam momentos antes,
meses antes, anos antes, e no momento da nossa concepção, é aí que tem uma formação orgânica para que nós possamos morar nesse corpo, ok? Mas não só isso. Aquilo que nós vivemos não impacta somente no nosso corpo, também vai impactar na forma como nós lidamos. Vocês imaginem que a gente pode pensar que nós temos assim uma capacidade de produzirmos pensamentos, sentimentos e lembranças. Onde é que isso fica guardado? Nas constelações familiares nós falamos de campo mórfico. A gente vai falar de um lugar que a gente pode, de alguma forma... Gente, só um minuto, por favor. Existe um lugar na nossa família, existe um lugar no nosso sistema familiar, mas não é um lugar físico. Aqui a gente tem que transcender a matéria. Opa! Carlinha, por gentileza. Eu vou te contar o que está... Gente nova aprendendo é uma coisa, né? Aceitou eu, só que tá me aparecendo. O que é? Tá te aparecendo? Adriane, eu vou te pedir para você sair da live e entrar novamente, lindona. Gratidão, tô te esperando de volta. Algumas pessoas estão como eu, aprendendo a lidar nesse mundo virtual. Então enviaram um pedido como se fossem participar junto, tá? Me perdoem, gente. Vamos voltar lá. Vida de verdade é assim mesmo. Não é um lugar físico onde as nossas informações, sentimentos e pensamentos, as nossas vivências estão escritos. Não é isso. A gente pode dizer de uma instância atemporal. Gente, isso é maravilhoso. Prestem atenção nisso que vocês vão entender o que isso tem a ver com relacionamento lá na frente. Instância atemporal quer dizer sem passado, sem presente, sem futuro. Uma instância, para algumas pessoas espiritual, para algumas pessoas de campo mórfico, para algumas pessoas psíquico, em que tudo aquilo que se vive está guardado como se fossem grandes arquivos. E nós acessamos esses arquivos dos nossos antepassados por uma fidelidade. Nós copiamos comportamentos. Vocês estão lembrados que eu comentei já um tempo atrás que nós temos saídas que não são saídas saudáveis diante dos nossos antepassados? Para quem quiser, no Insta tem um vídeo rapidinho sobre isso. A gente copia, a gente vai ao oposto, ou a gente dá seguimento naquilo que um antepassado que nós amamos e que somos fiéis não deu conta. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas separações, muitos términos de relacionamentos, muitos divórcios acontecem como se eles fossem impelidos por esses fatos, essas histórias que não foram bem significados, realizados, que não tiveram um fim no amor. Gisele, mas eu acho que eu sou livre e eu posso escolher quem eu vou amar. Sim. Gisele, mas eu acho que eu é que mando na minha vida. Sim, mas em parte. O livre-arbítrio ele não é totalitário. E isso dá um nó na cabeça da gente, dá uma vontade até da gente bater pirraça, deixar a criança interior gritar, né? Como assim eu não posso ser quem eu queira ser? Porque nós estamos interligados. Gente, fato é que muitas constelações, muitas. No campo de constelação, a gente vê o homem e a mulher que já estão separados, às vezes já casados novamente, com filhos do outro relacionamento. Quando um vê o outro no campo de constelação, quase pulam um em cima do outro. E a gente vê aquele amor. A gente vê aquele sentimento, a gente vê aquela ternura, a gente vê aquela ligação entre essas duas almas que racionalmente a gente não consegue entender porque então se separaram. É aí que a gente consegue ver aquilo que a gente vai chamar de
emaranhamentos. O que é isso? Vocês imaginem um novelo que deveria estar todo enroladinho, bonitinho, e ele está cheio de nó, a gente não sabe onde é o fio da meada, que a gente fala aqui em Minas, né? Então, a gente não sabendo onde é o fio da meada, a gente se embola ali. A gente não consegue produzir nada que seja realmente utilizável. Ou seja, nesse momento nós estamos a serviço de uma necessidade de que o amor volte a fluir, mas sem sabermos como. Ok? Isso tudo para dizer, queridos, sim, somos influenciados pela nossa história de vida, por aquilo que nós vivemos até o presente momento e ao mesmo tempo somos influenciados, então, pela nossa vida intrauterina, pelo nosso papai, pela nossa mamãe e pelos nossos ancestrais. Tá bom? Caminhando, aí precisa agradecer, 26 pessoas dando conta desse tema dificílimo. Ô povo esperto, hein? Vocês estão felizes aí, estão felizes numa tentativa de uma vida melhor. Vocês têm meus parabéns. O casal, vamos lembrar aquilo que a gente comentou e eu acho importante trazer hoje. O casal, para Bert Helling, ele é sustentado em 3 pilares. O sexo. E muitas vezes a gente percebe que o sexo sustenta alguns casais até depois que a gente consegue vislumbrar que uma separação vai acontecer. Então, há uma força no sexo que une um ser humano ao outro. Numa questão holística, a gente sempre vai colocar que o sexo ele vai fazer com que a energia de um se funda à energia do outro. Tem-se, então, uma ligação energética que demora-se até 3 meses, na maioria dos casos, para que isso seja não dissipado, mas que isso vá diminuindo, eu falo de calibre, até que passe a não existir mais. Então, se tem o sexo, tem sempre a reativação dessa energia que sim vincula pessoas, né? E é a força que faz com que alguém venha ao mundo. É a força que faz com que metade do papai com metade da mamãe crie um ser totalmente independente desses dois. Nós não somos só metade papai e metade mamãe. Nós somos a fusão disso e muito mais do que esse 100% de uma forma simples. O segundo pilar de um relacionamento, amor. Amor. Tanto que a gente tem casais que sobrevivem mais do amor do que do sexo. E Gisele, tem relacionamentos que sobrevivem sem sexo? Tem, gente, tem. Mas é como o banquinho lá, tripé, que tá precisando dar uma ajeitadinha naquela partezinha ali que tá quebrada naquele único pé. Mas é possível viver? Sim, é possível viver. E é possível ter um relacionamento sem amor? Infelizmente é. E são muitos os casais que não têm mais amor pelo outro, mas o sexo segura. Tá? Isso é comum. Muitas vezes não tem amor do homem pela mulher, mas tem amor aí pelos filhos e um desejo de continuar casado em função desses filhos. Vou falar disso mais à frente um pouquinho. E o terceiro ponto para Bert Helling, um projeto em comum, que é o casal olhar na mesma direção. O que é isso? O que nós temos em comum? O que nós desejamos? O que nós vamos fazer? O que para nós faz com que tenha sentido estarmos juntos, um ao lado do outro? Atentem, aqui não quer dizer dinheiro, não quer dizer fama, não quer dizer status. Cada casal, gente, que vai saber da sua subjetividade, da sua construção como casal. Isso se tornando claro para nós, a gente pode refletir mais, vocês concordam? Pô, se eu sei que sexo une o casal, como é que tá a minha vida sexual? Se eu sei que amor une o casal, como é que está a minha vida amorosa com esse parceiro, com essa parceira? Se eu sei que um projeto de vida a 2... Gente, mas aí, atentem. Projeto de vida a 2 não quer dizer que seja um único projeto do casal. Ele tem que ter projetos, ela tem que ter projetos e eles precisam ter projetos. Tá vendo que legal? É tudo muito enriquecedor nessa área. Tá bom? Então prestem atenção nisso. Muitas vezes um término vai acontecer em função de um desses pilares não ter sido devidamente contemplado ou cuidado. Ok? Um pouquinho mais de teoria, né? Qual é a origem de um relacionamento? Para muita gente mesmo, a origem de um relacionamento é uma paixão.
O que é paixão? Gente, paixão, eu vou chamar aqui de sentimento, emoção, né? Não vou entrar muito nessa questão técnica, mas é aquele sentimento, aquela situação em que o outro é o ar que a gente respira por um tempo. Eu brinco assim, quem nunca se apaixonou, corre atrás. Dá um jeito de se apaixonar, porque é muito bom, é uma delícia. Borboletinhas no estômago, a bochechinha vermelha, acordar pensando no outro, dormir pensando no outro. Só que qual que é o grande problema, que é ao mesmo tempo aquilo que a gente mais ama na paixão? A gente meio que deixa de ser a gente para ser o outro. A gente vive uma simbiose, como se fosse uma lembrança da simbiose inicial com a mãe, né? Aquela sensação de que nós somos um, de que eu e o outro foi fundido. Essa paixão, ela dura, em média, a neurociência vai trazer 2 anos. E tem estudos mais profundos que vão trazer a seguinte afirmação. A paixão, ela pode ser filha do amor ou ela pode ser filha de uma necessidade. Como assim, Gisele? Nós temos inúmeras necessidades, inúmeras. Eu vou colocar lá no meu site, www.giselemiranda.com.br, a lista das necessidades humanas segundo a comunicação não violenta. Eu acho que, nossa, abre um leque para a gente compreender do que a gente precisa. Então, a paixão, ela pode estar a serviço de uma necessidade de segurança, de visibilidade, de conforto, de respeito. Então, eu me apaixono por aquele ser humano que, na minha paixão, eu acho que vai me dar aquilo que eu preciso. Por isso, o outro é perfeito na paixão. Só que a paixão também, ela precisa ser como a brasa que a gente sopra para ela voltar. Quando tem amor, ela está sempre ali quentinha e o amor governa a situação amorosa. Esse é um relacionamento maduro. Quando há só paixão e ela não é filha do amor, ela é filha só de uma necessidade, um tempo depois da relação, a gente tem aquela necessidade ou aquelas necessidades satisfeitas, porque nós evoluímos. E aí o outro deixa de ser tão interessante. E aí o outro já não é mais aquilo que a gente achava. Tem pessoas que chegam ao extremo de dizer, como eu fui me apaixonar por essa pessoa? E aí vale uma grande dica. Se você está se separando, lembre-se daquele início do relacionamento. Tarefa fácil ou difícil, queridos? Tarefa dificílima. E é incomum na minha área da psicoterapia holística e das constelações eu solicitar algo a vocês que seja fácil. Porque evoluir é custoso mesmo, é difícil pra gente. Mas estou aqui para te ajudar, tá bom? O que a gente então vai compreender? Se essa paixão ela foi satisfeita em função da necessidade que foi satisfeita, a relação tende a minguar, ficando enjoadinha e tende a terminar. E aí a pessoa, gente, presta atenção no que a gente faz. Muitas vezes a gente usa de um isolamento, de um distanciamento, de uma raiva ou de leviandade para a gente terminar um relacionamento. Peraí, para e pensa. Se você está junto com essa pessoa, independente do tempo, algo que você buscava, você se iludiu de que havia encontrado, você encontrou por um tempo, ou necessidades que você não sabia que você tinha, foram sim satisfeitas com essa pessoa. Por mais difícil que seja um relacionamento, tá? Termos consciência disso, de que algo do inconsciente foi saciado, nos dá até um alívio. Sabe por quê? Porque às vezes, egoicamente, conscientemente, a gente não entende a ligação com a pessoa, mas inconscientemente há sempre uma justificativa nessa união. Combinado? Então fica aí a dica da paixão, tá bom? Tempo acaba, mas ela precisa ser de alguma forma reconhecida para ser até transformada, tá bom? Todo relacionamento é um relacionamento que é um projeto de amor, ok? Então não é gostar, e prestem atenção. Um relacionamento maduro, como um casamento maduro, um namoro maduro, é uma escolha não porque eu gosto, mas porque eu amo. Gisele, me dá uma dica. Eu tenho uma dica que é ótima. Você ama essa pessoa por causa de, ou você ama essa pessoa apesar de? Gente, isso faz toda a diferença. Se eu amo o outro porque ele é jovem, ele vai envelhecer.
Se eu amo o outro porque é um ser humano esbelto, bonito, uma deusa, um deus, opa, a beleza física acaba. Se eu amo o outro porque ele tem dinheiro, gente, falência chega às vezes e tem horas que cansa, né? Ter tanto dinheiro, chega uma hora que você fala, eu já comprei tudo que eu queria e, no entanto, eu não me sinto satisfeita. Então chega uma hora que a sua necessidade é satisfeita. Então, se você ama o outro por causa de, tem algo aí que você precisa superar. Posso amar por causa de? Sim, mas eu tenho que amar apesar de. Apesar de são os defeitos. Então eu amo essa pessoa apesar de. E aí? Quais são os defeitos? Ou o que é que essa pessoa tem de tão diferente de você que mesmo não sendo defeito você não dá conta bem? Você não supera isso bem. Consegue entender? Então aí a gente precisa fazer essa balança. E o que eu posso dizer para vocês? É um exercício diário. A gente precisa aprender a parar para refletir sobre os nossos relacionamentos. O que normalmente a gente não dá conta de fazer. E isso faz com que, num determinado momento, percebamos que estamos emaranhados, mas não percebamos em quê. Combinado? Vou trazer um pouquinho de problemas para vocês. Ai, meu coração está até disparado quando eu olho que são 9h13, eu não falei quase nada. Que coisa. Vamos lá. Sabendo então, vou trazer agora um pouquinho da solução e um pouquinho dos problemas para vocês. Sabendo então que somos influenciados por essa família, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Que lugar você ocupava antes do lugar que você ocupa hoje nesse relacionamento? Tipo assim, prestem atenção. Hoje eu estou num relacionamento que ele é abusivo. Antes desse lugar de ser abusada psiquicamente, e aí tem uma permissão inconsciente, né? Pode ser questão dos antepassados, da sua própria história, não teve um start ainda na sua vida para que você entendesse que é possível amar e ser amado ou amada de outra forma, tá? Mas antes de estar nesse lugar, desse relacionamento em que você está hoje, ou do último, se você está solteiro ou solteira, que lugar você ocupava? Então vale a pena aí você pensar assim, antes do último relacionamento ou antes do relacionamento atual, eu estava com quem? Por quanto tempo? Ok? Então se veja numa relação com alguém. E se você que está me ouvindo não conseguiu perceber o último relacionamento, mas um relacionamento de longa data, aquele homem parece que pulou na sua frente agora, na sua tela mental, ou aquela mulher apareceu, né? Do nada, a grande pergunta é, você já se despediu dessa pessoa? Você já disse para ela, já que essa relação acabou, ficamos por aqui? Preciso seguir? Sinto muito e vou te levar para sempre no meu coração. Queridos, se a gente não se despede do lugar que a gente ocupava num relacionamento que já terminou, se a gente não consegue se despedir do que nós éramos para aquela pessoa, não tem como seguir adiante com... Opa, voltou. Com alegria, com fé, com liberdade, nem muito com tesão. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Muitas vezes as causas das separações, dos divórcios, dos enlutamentos, dos relacionamentos que não progridem, as causas estão nos nossos relacionamentos anteriores. Tipo assim, nossa, aquilo foi tão importante para mim, aquilo foi tão especial para mim que uma parte da minha alma está lá até hoje. Eu me lembro de uma paciente que eu atendi e ela já estava separada desse primeiro esposo há muito tempo, há uns anos. E no coração dela, ela ainda estava casada com ele. E aí nós conseguimos perceber que o casamento dela não era somente em função desse homem, não era só a saudade dele, sexualmente falando, criando os filhos, olhando um projeto em comum, na verdade nem tinha, mas a saudade era do lugar que ela ocupava para a família dele. Ela tinha um lugar na família dele, de origem, ela tinha um lugar para o pai dele, para a mãe dele, para as irmãs dele, que ela amava. O quanto para essa mulher era muito difícil se despedir do lugar que ela ocupou. Portanto, ela não conseguia ir para um novo relacionamento. Vocês entendem que a gente tem saudade não é só das pessoas? A gente tem saudades, queridos, daquilo que a gente viveu.
do lugar, da experiência, da lembrança. Até da lembrança a gente tem saudade, ok? Quando a gente fala em separação e quando tem filhos, ó, em questão de filhos eu não consigo hoje, vou colocar uma live para o futuro, uma live em que eu vá tratar separação de pai, separação de casal com filhos, tá bom? Mas quando, só para dar uma pincelada, pai e mãe não se separam. A família não é dissolvida porque houve uma separação. E isso é muito difícil, porque exige uma construção de um novo lugar. Não mais como marido de, não mais como esposa de, mas como pai e mãe daqueles filhos. E aí, quando a gente vê algo que está disfuncional, a gente vê a alienação parental, a gente vê depressões, a gente vê o uso de drogas em filhos, adoecimentos das crianças. Ai, gente, me perdoem. Então, o que a gente vai observar? Aí é um grau mais custoso, tá? Eu vou gastar uma live só para isso, vocês vão ser informados. Quando a gente pensa, então, que existem possibilidades da gente existir sem que seja na situação atual, no lugar atual, nem sempre a gente dá conta. E a construção do lugar do pai e da mãe, sem que seja um casal, ela é árdua, ela é sofrida. Por isso eu vou trazer em outro momento, ok? Algo que eu vou dizer para você sobre relacionamentos e que, se você estiver sentado, você pode até dar uma remexidinha aí na sua cadeira. Existem separações que elas acontecem no campo do afeto, no campo do amor, no campo sexual, mas elas não acontecem no papel. Muitos são os casos pelo mundo afora, inúmeras são as pessoas que amorosamente não estão mais casadas umas com as outras. Já não tem mais aquele amor que envolve o amor erótico. Tem talvez o amor pelo ser humano que o outro é. E junto com esse amor, que a falta desse amor, a gente vai ter um distanciamento. E, gente, eu vi isso muito acontecer com os homens. E as pessoas acham que isso não acontece. Muitos foram os homens que eu atendi e que eles não haviam se separado das suas esposas por amor aos seus filhos. Vocês acreditam nisso? Homens que têm tanto amor em serem pais, uma consciência clara de que desejam sim que os filhos cresçam na presença deles, uma consciência ética e moral de que ao se separarem da esposa não acompanharão o crescimento dos filhos de pertinho, que eles permanecem junto a essas esposas. E aqui vai a minha defesa para os homens que dão conta de fazer isso, porque não é tarefa fácil. E vai o meu reconhecimento por tanto esforço. Porque não só esse homem se priva de uma nova relação inteira, mas essa mulher também se priva de uma nova relação inteira, porque os dois olham para algo em comum. O que é? Qual que é o projeto dos dois? Família. Ok? Fácil? Claro que não. Isso eu escuto com caixinha de lenço na mão, oferecendo ombro, né? Sinto muito, acolhendo, mas é uma renúncia extrema e acontece sim com os homens. Claro que aqui a gente vai ter um probleminha que acontece demais. O que é? Muitas vezes, não sempre, tá, queridos? Mas muitas vezes, os relacionamentos extraconjugais. Nós estamos juntos olhando para um futuro que é a criação dos nossos filhos. Mas eu, como homem, preciso de uma paixão e de uma relação sexual com uma mulher inteira ali para mim naquele momento. E muitas mulheres também, tá? Só que as mulheres, elas são mais discretas nisso, tá? Eu, como mulher, preciso então de um homem com quem eu possa me sentir inteira, sentir prazer, para que eu me sinta viva como ser humano e como mulher. E aí, na questão das mulheres, tem algo que é muito interessante. A gente vê as mulheres não na busca de um homem somente pela questão sexual, mas na questão do apaixonar-se novamente. E eu me lembro de uma paciente interessantíssima, que ela estava numa crise nesse casamento, e os dois olhando para os filhos. E vocês sabem aonde ela conseguia saciar o desejo dela de paixão? Naqueles livros de banca que contam aquelas histórias picantes, com aqueles homens maravilhosos, exuberantes, aquelas mulheres deusas e aqueles amores, aquelas histórias magníficas. De alguma forma ela se realizava ali. Então aí a gente vê que muitas vezes a fuga para o imaginário é o preço que está se pagando para manter aquele relacionamento no papel, ok?
Pesado, né? Por isso é que nas propagandas desse evento do Papo PC eu falo que uma boa conversa tem sempre um bom lugar. E é uma boa conversa para quem quer aprofundamento nas questões da vida. Não dou conta de ser rasa, vocês me desculpem. Não dou conta das piadinhas, não dou conta daquele lugar em que a gente olha de en passant, finge que viu, mas não viu. Não. Nós estamos aqui no Papo Psi para a gente olhar com lupa, para a gente entender o que está por trás. Parabéns, nós somos 30 pessoas até agora. A gente cai um pouquinho, acho que a internet cai e volta, mas nós estamos em 30 pessoas que estão olhando com honra, com amor para esse assunto, tá bom? Eu vou trazer o caso agora, porque eu estou com medo por causa do tempo, né? Eu quero que vocês escutem. Olha, eu não falei para vocês nem a metade do que eu programei em 1 hora de estudo hoje na minha tarde. Então, a gente vai repetir esse tema na nossa próxima quarta-feira. Conto com vocês para que vocês convidem pessoas para que se sintam agraciadas, contempladas com esse tema. A generosa alma que me presenciou com o estudo de caso hoje escreveu assim: boa noite, Gisele, tudo bem? Primeiramente, gratidão por compartilhar conhecimentos maravilhosos conosco. Evoluo a cada dia vendo os seus vídeos. Ai, gratidão. É uma delícia saber que eu estou conseguindo ajudar. Minha pergunta é a seguinte. Quando conheci meu marido, há 16 anos, ele ainda era casado. Pausa, não julga essa mulher. Primeira coisa que a gente faz. Uma mulher que se coloca num lugar de amante, ou um homem que se coloca num lugar de amante, ou adquire assim, ou se apaixona por uma amante, não é para ser julgado. Tem historinhas aí que a gente não conhece, ok? Pronto. Depois de uns 6 meses que me relacionava com ele, tudo muitíssimo intenso, gente, a paixão, tudo muitíssimo intenso, a esposa dele engravidou. Ups! Aí apertou um pouquinho. Esse homem já era casado e nasce um filho. O que Bert Helling fala, independente se você se casou ou não no papel, quando há um filho, mesmo que haja um aborto espontâneo ou um aborto provocado, ali houve um casamento. Quando há a criação de um ser dentro do ventre de uma mulher, aquele homem e aquela mulher se casaram diante das leis da vida. Portanto, acordem, por favor. Se você que está me ouvindo teve um namoro lá atrás, que você engravidou, você se casou com aquele homem. Ah, Gisele, mas vou falar de um caso extremo, tá? Gisele, mas foi só uma noite e eu engravidei. Houve um casamento diante das leis sistêmicas ali, sim. Um casamento bem curto, bem breve, mas houve. Daí, gente, em constelação familiar, a gente observar o lugar que a gente ocupa. Vocês estão lembrados que eu falei, que lugar que você está ocupando agora? Que lugar que você ocupava? Você se despediu? Que lugar que você ocupa? Parênteses aí nesse estudo de caso para que vocês entendam, porque eu acho que exemplos somam muito, né? Eu estou no meu 2º casamento. Eu fiquei 16 anos com meu primeiro esposo, estou há 7 anos com meu 2º esposo. E Silvio, ele é um homem, não, amor meu de vida, falo com ele em público. É um homem que, na minha opinião, ele estava no 2º casamento comigo. Então, eu, 2ª esposa dele, ele, meu 2º marido. Tranquilo? Tranquilo. Gente, eu olhava para ele, eu pensava assim, gente, mas tem alguma coisa errada, eu não me sinto 2ª esposa, o que tá errado? Eu tô fora do meu lugar. A gente sente isso, tá? O coração da gente sabe. O coração da gente sabe que tem coisa errada. Só que não é na balada, não é no copo de vinho, não é na cerveja, não é na gritaria. É naquele silêncio, naquela reflexão, naquela prece, naquele incômodo, o corpo da gente avisa. Falei, tem alguma coisa errada? Que lugar é esse? E algo que eu nunca fui, ciumenta. Nossa senhora, eu tinha ciúme desse homem. Eu falava, gente, cadê a origem? E aí eu estava em formação no meu curso de constelação familiar. E teve um dia que eu falei, esse final de semana eu resolvo isso. E tomei uma decisão, né? E aí, a teoria foi sobre isso que eu vou explicar para vocês. Quando, então, há um relacionamento que um filho nasce, teve um casamento. E Silvio tem uma primeira filha de um namoro quando ele era jovem. Então, ele se casou a primeira vez com a mãe da filha dele. Ela foi a primeira esposa. Nunca se casaram de fato, mas houve um filho. Ela foi a primeira esposa, mesmo que por um curto espaço de tempo.
Depois ele teve um casamento muito longo, feliz por muito tempo. Depois teve término aí, com várias situações. Segunda esposa. Qual era o meu lugar? Terceira esposa, não segunda. Ai, quando eu descobri isso, veio uma paz sobre mim, queridos e queridas. E adivinha o que aconteceu com o ciúme? Despecou, porque eu não estava no lugar que era meu. E aí vale uma grande dica. A gente vive num mundo muito egoísta. Muito, né? E a gente olha para o outro como se a gente quisesse a pessoa que está com a gente hoje como ela era no passado. Não, 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 não. Preste atenção. Quando uma pessoa passou por relacionamentos sérios antes da gente, a gente precisa agradecer a esses outros parceiros ou parceiras de quem está conosco, porque foi ali que essa pessoa evoluiu. Então, vou voltar aqui, né? No meu caso, o Silvio, eu posso falar que foram 3 tempos. O meu Silvio, o Silvio da segunda esposa, o Silvio da primeira esposa. Eu não aguentaria o Silvio da primeira esposa nem da segunda. Aquele Silvio não é o meu. O Silvio de hoje é um Silvio melhorado. Gente, pensa que é igual o vinho, que quanto mais o tempo passa, mais gostoso fica? Pois é, olha para o outro e pensa, se você não gosta de vinho, pensa numa bebida que precisa de um tempo lá sendo guardada, tá bom? Porque fazer essas comparações às vezes ajuda. É olhar para o outro e falar, você chegou para mim melhorado, você chegou para mim melhorada. Essa pessoa que fez parte da minha vida tem minha gratidão. Quer dizer que tem que ser amiga, amigo? Não, né, gente? Vamos ser leviano, vamos ser falso. Quer dizer que eu tenho que escrever uma carta maravilhosa para essa pessoa? Não. Quer dizer que essa pessoa tem que morar no meu coração num lugar de gratidão. Combinado aí? Então, nesse caso que eu tô lendo, ok? E aí, olha o que aconteceu. Depois de uns 6 meses que ela se relacionava com ele, essa pessoa que nos contemplou com o caso, era tudo muitíssimo intenso, a esposa dele engravidou. Opa! Ele se separou dela para morar comigo quando o filho deles tinha 2 anos. Vocês imaginem, e aí eu vou falar para essa pessoa, eu sinto muito pela dor de todos vocês. Porque, olha, a gente tem a dor, nesse caso, dessa primeira esposa, desse homem, desse filho que nasceu, dessa mulher que ficou nesse lugar de amante por 2 anos. Quanta dor! E a gente tem o sistema da amante, o sistema da esposa, o sistema desse homem, desse marido. 3 sistemas, a gente pode falar num colapso, em sofrimento profundo. Vai aí a pergunta daquilo que eu comecei com vocês há quase 1 hora atrás. Peraí. Se isso aconteceu, será que estão honrando alguma história que não foi solucionada lá no passado? Bert Helling fala que quem não conhece a sua própria história, a história dos seus antepassados, tende a repeti-la. Então, primeira dica, peraí, será que não tem uma repetência, uma repetição, digamos assim? E ela continua dizendo assim, ele se separou dela para morar comigo quando o filho deles tinha 2 anos. Foi um período muito sofrido, diz ela, para mim, para o meu marido, imagino que para a esposa e para o filho deles também. Então, mulher que me presenteou com seu caso hoje, coloque essa primeira esposa no seu coração. E você pode dizer para ela assim, eu sinto muito pelo mal que eu provoquei a vocês. Não foi intencional. Eu não queria roubar o seu marido. Eu não queria disputar o seu marido. Aconteceu. Eu sinto muito por isso. Claro que para essa esposa é dificílimo aceitar isso. Muito difícil. Porque estar casado com alguém no papel, gente, não dá ideia de um tiquinho de posse. O outro é meu, o outro é minha. Como é que eu vou perder para uma outra pessoa? Trabalhar isso. E prestem atenção em algo nisso que é muito importante. É assim, nossa, com tanta gente no mundo, por que eu fui escolher alguém que me trairia? Vamos pensar no lugar dessa esposa? Por que eu escolhi alguém que não fosse me colocar como a eleita? Por que eu escolhi alguém que, vamos pensar assim, em algum momento vai me abandonar? Essa escola, essa história, então, essa mulher precisa compreender que a história dela também reverbera desse jeito. A história dela fez com que ela escolhesse um homem que estivesse indisponível 100% para ela. Porque o que mais desejamos no amor é uma disponibilidade plena que tenhamos para com o outro que o outro tenha para conosco.
tá? Tô ficando preocupada, faltam 9 horas só para dar 1 hora. Conto com a ajuda de vocês. Eu falo que é dedinho nervoso. Sabe aquele dedinho nervoso no coração? Se a gente demonstrar para a plataforma que tá legal, então pode ser que a gente ganhe um tempo maior, tá bom? Se cair e eu tiver no meio de alguma explicação, eu abro de novo uma live e a gente continua, tá bom? Então, casais que não têm filhos, não são casados, eu vou responder depois, tá? São casados sim, mas eu vou explicar por quê. E aí o caso continua. Ele se separou dela, então foi um período muito sofrido para mim, para o meu marido, imagino que para a esposa e para o filho deles também. Aí a gente vê uma questão. Esse filho, cujo pai saiu de casa, ele perdeu o pai, gente? Não, ele não perdeu o pai. Não, 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 não. Nem quando o pai morre, a gente perde pai. Nem quando a mãe morre, a gente perde mãe. Então, esse menino, aí vai um chute sistêmico. Por quê? Porque eu não tenho bolinha de cristal. Qual que é o meu chute? Em algum momento, esse filho, ele foi colocado no meio da história do casal. Como se ele tivesse que, em algum momento, resolver o problema dos grandes, do papai dele e da mamãe dele. Ele é o filho, fruto de um amor. Ok? Toda a família dele o julgaram muito quando tudo veio à tona. Gente, claro, o sistema familiar da gente tem regras estabelecidas a serem cumpridas que quando nós não as cumprimos, nós somos penalizados. Bode expiatório, ovelha negra. O mesmo sistema que impele a gente a se comportar de uma forma, tem historinhas que a gente honra e que a gente acaba seguindo. Ok? E aí fica numa questão de boa ou má consciência que hoje eu não consigo trazer para vocês. E aí ele foi julgado pela família e ela continuou o relato assim. Eles colocaram meu marido como o pior homem do universo. Vem a castração desse sistema para que tenha culpa, para que diante da culpa ele se vergasse aquilo que essa família desejava que ele fizesse. Ok? E aí esse homem tem que trabalhar esse lugar. Como é que eu vou fazer para que eu seja respeitado, para que eu ocupe o meu lugar, para que eu tenha o poder de decisão? E quem é um antepassado meu, quem vai me abençoar na minha livre escolha? Ok? Porque se tem antepassados com problemas, tem antepassados para nos abençoarem. Tem antepassados cujas posturas espirituais, energéticas, informacionais são de bênçãos e de que há uma permissão para o amor voltar a fluir. Mas essa história bonita continua assim, ó. Já eu para eles, não, ele é o pior homem do universo. Eles se dão muito bem com a ex-esposa. Qual que é a regrinha que tá nesse sistema familiar? Casamento é um só para a vida toda. É proibido se separar. Nossa, e aí tem algo que até dói meu coração, mas quantos casamentos são mantidos pela crença judaico-cristã, pela crença medieval de que casamento é um só, vou carregar a cruz até a morte. Quantas vezes nós estamos a serviço dessa crença de uma forma inconsciente, insatisfeitos, infelizes, em relacionamentos, vocês vão me perdoar, mas eu vou usar o termo certo, em relacionamentos medíocres, insatisfatórios. Mas como nós não conseguimos romper com esse sistema ditado que nos dita... Como nós não conseguimos, então, rompermos com esse sistema que faz com que nós tenhamos que seguir, porque senão nós vamos nos sentir culpados, a gente obedece, deixando a felicidade de lado, deixando a realização de lado, deixando a subjetividade de lado, deixando a oportunidade de um futuro melhor de lado. Isso não acontece só em casamento, não. Com criação de filho, com emprego, com carreira, com N situações, ok? São errados os nossos ancestrais, os nossos pais? Não, gente, ninguém está errado, cada um faz o que dá conta. Mas a gente precisa pensar que evolução existe e a gente pode superar. Aí ela fala assim, já eu para eles não valho nada. Até o presente momento essa mulher não vale para esse sistema familiar do marido. Ou seja, eles não conseguiram compreender que já existe uma outra família montada. O que é que ela diz? Quanto a isso, apesar de eu já ter sofrido muito, hoje consigo processar e não me culpo mais. A culpa dele chegou nela. Ok?
E eu não sei se ela deu conta, sim, não. Muitas vezes os casais, eles são muito solidários nos seus sentimentos e nas suas dores. E a gente acha que superou, na verdade a gente superou uma parte da culpa, tá? Ou uma parte do arrependimento. Vale a pena olhar isso com carinho. Mudamos de cidade e construímos nossa vida. Temos um filho de 13 anos e somos casados. Ou seja, há um amor entre esse homem e essa mulher que fez com que ele terminasse o primeiro casamento, estivesse com ela, então ela sai do lugar de amante, ela passa a ser a segunda esposa e eles tiveram um filho. A partir desse momento, o que fala Bert Hennig? Se tem uma família aqui com um filho, esse homem trai essa mulher e ele tem um outro filho aqui, essa segunda família, ela tem prioridade sobre essa primeira, porque o filho mais novo está aqui, é uma família que já foi fundada. Pesado, né? Porque a gente tem um monte de filhos bastardos, não reconhecidos, que os homens continuam no primeiro casamento, em nome das suas crenças, em nome, então, das questões familiares a que estão seguindo. Mas isso está desrespeitando as leis sistêmicas, ok? Gisele, o que acontece quando a gente desrespeita a lei sistêmica? Doença psíquica, doença de relacionamento, doença física, uma vida insatisfatória e por aí vai, etc e tal, ok? Mas eles fizeram super bem, eles mudaram de cidade, construíram uma vida. Eles se deram uma oportunidade. Parabéns a esse casal nessa tentativa de liberdade e nessa tentativa de ouvirem esse amor que os une, tá? Faço votos de que dure muito, muito, muito tempo. Aí ela diz ainda, não tenho uma boa relação com o filho dele, mas sempre o respeitei e ele sempre frequentou minha casa e viajou conosco. Ou seja, esse pai foi pai desses dois meninos. Olha que bonito isso. Ele deixa a primeira esposa, não sei em que situação, tomara que tenha sido com amor, com respeito e com gratidão, porque, gente, para separar tem que ter amor, tá? Não é um amor erótico, é só dar conta de uma separação com maturidade, quando a gente tem amor pela vida do outro, por quem o outro é, e desejando um sucesso, um futuro melhor para ele. E aí, respeitou, meu marido sempre foi um pai presente, olha, ela mesma diz, tanto com meu filho quanto com o filho do primeiro casamento. A ex-esposa hoje com 42 anos, a idade delas são mais ou menos a mesma, parece não ter seguido para a vida no campo amoroso, pois continua sozinha. Será que ela despediu do lugar que ela ocupava? Será que ela conseguiu abrir mão da família dele, que ela fez parte por um tempo do casamento e depois ela foi convidada a se retirar? Será? Gente, se cair em um minuto eu volto a abrir, tá? Que o estudo tá longo. Ai, vocês me perdoem se tá muito longo assim, mas eu acho que eu não gostaria que passassem vírgulas e reticências, porque eu acho que vocês têm o direito de saberem essas grandiosidades que nós já temos nesse mundo, tá bom? Veja que bonito, então. E essa mulher, essa primeira esposa, né? O que esse marido precisa fazer? O marido aí da segunda esposa, da pessoa que nos presenteou. Esse marido, esse homem precisa dizer, fulana, você foi a minha primeira esposa. Você foi a melhor mulher que eu podia escolher para ser mãe do nosso filho. Eu te amei muito. E o nosso relacionamento tinha um tempo para durar e um tempo para terminar. Tinha uma data para terminar. Eu quero que você entenda que eu lhe respeito e que eu lhe sou grato, mas eu sigo a minha vida. Isso é desapegar-se. Isso precisa acontecer. Se isso não acontece, esse homem talvez esteja energeticamente ainda vinculado a essa mulher. Por quê? Porque ama? Não, gente, por culpa. Por arrependimento, porque acha que fez essa mulher sofrer, alguma coisa nesse sentido. Então, o que ele pode fazer é isso com ela. E essa mulher, né, de quem estamos lendo o relato, eu reconheço o seu lugar de primeira esposa. Eu reconheço que você é a mãe do primeiro filho do homem que nós dois amamos. Eu sinto muito ter sido como foi. Mas eu sigo a minha vida e eu deixo você seguindo a sua. Veja que há respeito aí, ok? O que tem... Aí ela traz um problema atual. O que tem me incomodado é que o filho deles, hoje um adolescente, não quer mais ir à casa desse pai nesse segundo casamento. E faz com que esse pai vá à casa dele. A impressão que ela tem é de que o filho está tomando as dores da mãe. É possível, não posso afirmar que é, mas é bem possível.
e o meu marido está triste, bonitinho que ela chama esse homem de meu marido o tempo inteiro. Vocês estão percebendo o lugar que ela dá para ele? E aí, você está dando que lugar para a pessoa que está do seu lado, né? Meu marido está triste, dizendo que está perdendo o filho, sentindo culpa. Tem quase um ano que essa situação persiste. Agora vai um recado para os homens que estão passando por situações assim e por esse homem. Não, você não está perdendo o seu filho porque você é o pai dele. Metade dele é você. É do seu DNA, da sua história, da sua geração, do seu sistema familiar. Você não está perdendo esse filho. Coloque-se no lugar de pai, de maior do que esse menino. E pai, gente, quando os filhos chegam na adolescência, não é pai e mãe que vão a ter filho, não. Filho é que vão a ter pai e mãe. O que esse homem precisa dizer para esse filho é: filho, você é o meu filho mais velho, fruto do meu amor e do amor da sua mãe. Eu já segui a minha vida como adulto, estou no meu segundo casamento, com meu segundo filho, seu irmão. Sou o pai dos dois, amo os dois, cada um no seu lugar no meu coração. Eu estou aqui como seu pai para que você venha a mim quando você quiser. Eu estou disponível para você. Eu te abençoo e estou te esperando. Vai doer se esse menino sumir? Claro que vai, mas não perde o lugar de pai e filho. Porque o que está acontecendo? Nessa culpa, vocês gostaram, né? Encheram de coraçõezinhos. Quando a gente descobre as verdades, elas nos libertam, né, gente? Vamos combinar? Essa culpa que possivelmente, porque é um estudo de caso, eu não atendi, tá? Essa culpa que possivelmente esse homem sente com relação ao sistema dele de origem faz com que ele se submeta a esse filho. Ok? Ele tem que se colocar como um ser humano detentor do seu destino dentro dos limites. Combinar? Limite aí porque aquelas influências que eu contei para vocês. E aí ela comenta: poderia me ajudar a compreender essa situação, ampliando a minha visão, gostaria que as coisas se apaziguassem. Desculpa o texto enorme, se não puder responder, vou entender. Respondi, adorei. Gente, eu amei essa oportunidade. Sabem por quê? Porque é vida real. E se alguém quiser compartilhar o seu caso, manda lá naquele telefone que eu citei no início, que a gente vai contemplar vocês nessa situação. Ok? Nós temos várias perguntas ou não? Tá tranquilo? Tá. Eu tenho 2 perguntas que eu vou responder, tá bom? E aí a gente vai definir como é que a gente vai dar a sequência. Eu tenho um caso real que a esposa traída e a amante que se tornou esposa conseguiram harmonizar. Que legal! Parabéns! Parabéns! Houve uma harmonia aí, parabéns. Então, casais que não têm filhos não são casados, não apenas filhos fazem com que um casamento exista. O amor, a união entre 2 pessoas, mesmo sem filho, é um casamento. O que Bertin Helling traz é: quando há nascimento de filhos ou aborto de filhos, portanto, quando há geração de uma vida nova, independente se casam ou não, se moram juntos ou não, se tiver um relacionamento longo ou curto, ali houve um casamento porque o sexo fez com que, de alguma forma, uma faceta do amor se materializasse e aquele filho viesse ao mundo. E existem casais que escolhem não terem filhos ou não podem ter filhos. Ai, Gisele, mas então como faz? Gente, não é só filho que faz com que a gente se realize na vida, não. Existem filhos, vou chamar assim, filhos não materiais nos nossos casamentos, né? Existem criações nossas como casal que nos colocam nesse lugar de genitores, de tutores, de quem cuida de alguém. Às vezes são casais que vão cuidar de pessoas carentes, ou que vão cuidar de membros da família, ou que vão viver uma intensa relação de um cuidar do outro. É casamento, tá bom? Não é casal só quem tem filho, não, tá bom? Bom, 9h35. Vocês podem escrever aqui para mim, por favor, assim. Vocês querem que eu encerre agora e a gente continua na próxima quarta? Ou vocês querem que eu estenda mais um pouquinho, uns 10 a 15 minutos? Observem se vocês estão muito cansados. Observem se já não foi demais nessa noite de quarta-feira. Porque, olha, tá aqui a minha colinha. Se eu for ajudá-los hoje ou na próxima quarta, para mim tá tudo tranquilo, tá bom?
Coloquem aqui para mim, então, no chat, assim, Gisele, continua hoje, ou Gisele, continua na próxima quarta? Vamos ver o que vocês escolhem, por favor? Vou dar um minutinho para isso, tá bom? Enquanto vocês vão colocando aí, eu vou ser muito sincera para vocês de que realmente eu vou precisar de outra quarta para que eu tenha a sensação de que eu compartilhei o que a gente precisa. Ó, até agora para a gente continuar. Povo inteligente. Sabe o que me deixa feliz? É saber que tem gente nesse mundo que está querendo evoluir, como a gente sempre percebe, né? Nós vivemos num mundo em que aparentemente o mal é maior, mas não é. O bem já é maior, só que quem é bom é tímido. Olha, uma pessoa está cansada, pediu na próxima quarta, continua hoje. Vou fazer o seguinte, eu vou estender só mais 10 minutos e a gente encerra, porque tem uma pessoa cansada. E a gente, vou pedir a vocês assim, controlem a ansiedade de vocês até quarta, então, que a gente contempla todo mundo, tá bom? Mas é essa questão de que casamento é um só, é muito arraigado na nossa sociedade. A pessoa que escreveu isso, eu não sei se eu entendi bem. A de que casamento é uma vez só na vida. É muito arraigado mesmo. Aí a gente traz isso só de longa data. E é interessante a gente observar que a gente segue essa regra sem que saibamos. E a gente acaba encontrando arranjos para que o casamento seja um só a vida toda. Eu já vi gente numa depressão profunda porque já era para ter terminado o casamento e não terminou. Gente com amante. As pessoas que são os workaholics, muitas vezes, os viciados em trabalhos, o casamento tá péssimo, já devia ter acabado. Já nem tem casamento, gente. Devia ter acabado na questão burocrática, na questão real, mas estão ali. Então, o que a gente faz? A gente foge. Nossa, são inúmeros os casos, principalmente de mulheres que precisam se entupir de medicamentos ou que têm adoecimentos graves. Nossa, gente, vocês não têm noção da quantidade de mulheres que, não estou falando que é sempre, mas existe uma possibilidade do desenvolvimento de ovários policísticos, de endometriose, de problemas até de câncer, porque não estão mais femininas ali à disposição, colocando-se disponíveis para os seus homens. Essas não são as únicas causas, mas isso pode acontecer. Existem situações assim que eu não quero mais estar disponível para esse homem, mas eu não dou conta de sair desse relacionamento. Existem mulheres que engordam e não conseguem emagrecer, porque aí deixam de ser atraentes, desejáveis. É a única causa de engordar? Claro que não, gente. Ser humano nunca é. Marque A ou B, 1 ou 2. Eu estou trazendo para vocês alguns exemplos. Então a gente observa, e essas pessoas não fazem por mal. Essas pessoas não fazem porque conscientemente querem a dor e o sofrimento. Não é isso. É como se fosse uma força que nos governa, porque ela é inconsciente. E aí, então, a gente segue aquilo achando que é o melhor e que é o correto. Até que a gente para observar, refletir, né, criar novas soluções e se permitir uma evolução. É nesse sentido, ok? Caminhando, então, mais um pouquinho. Todas as vezes em que a gente vai pensar numa separação, a gente sempre vai avaliar que tem impacto. Vou terminar um relacionamento de namoro, impacto. Vou terminar um noivado, impacto. Vou terminar um casamento de 1 ano, impacto. Vou terminar um casamento de X anos, impacto. Impacto no sentido de boom. Sempre vai impactar. Por mais maduras que as duas partes sejam, a gente sempre vai pensar no impacto. Ou seja, é fácil ou difícil separar? Muito difícil. Se você está num relacionamento em que a separação já aconteceu, mas ainda estão casados socialmente, já houve impacto. Mas quando a separação, digamos, social acontecer, o impacto ele é como se ele fosse um pouco ampliado, tá? E algo que eu percebi na clínica nesses 16 anos é assim: Gisele, eu tô me separando agora. Gente, a pessoa demora cerca de 2 anos para ela, em média, tá? 2 anos para ela voltar a falar: nossa, agora eu voltei para uma vida salutar, uma vida equilibrada, uma vida funcional, uma vida feliz.
Porque tem muitas histórias para a gente poder dar conta quando a gente separa. Isso no caso de um casamento. Agora, namoro, pode ter esse impacto? Pode. Vou contar para vocês uma história verídica de uma paciente que nós tivemos lá na clínica. Ela chegou para a gente arrebentada, destruída, jovem, bonita, bem-sucedida, inteligente, com empregão na época, formada em faculdade, tomando remédio forte para depressão, numa situação de uma falta de propósito de vida, num sofrimento enorme, ok? E aí, durante o processo terapêutico, na clínica, como a gente usa a questão da psicoterapia com a holística, as pessoas passam pela consulta comigo, pela sessão comigo, e também passam pela sessão. Quem trabalha comigo é meu esposo, ele é terapeuta holístico integrativo também, e a gente atua naquilo que é holístico: reiki, barra de axis, acupuntura, seitai para corpo, visualização criativa, ou seja, o ser humano é olhado como um todo, por isso é que a gente consegue acelerar muitas coisas. E aí, o que a gente conseguiu perceber? Ela estava presa a um momento da vida dela em que ela estava dentro do carro com um namorado e ela estava apaixonadíssima por ele. Ele para o carro e fala: eu sinto muito, eu preciso terminar com você, porque eu descobri que não é você que eu quero para minha vida. E eu sou igual ao meu pai, eu jamais vou ser homem de uma mulher só. E eles discutiram, ela não deu conta, ela desceu do carro. Já tinham se passado cerca de 2 anos e meio, aonde uma parte da alma dela estava naquele momento em que ela saiu do carro. E aí, algo muito interessante aconteceu. É como se ela não seguisse para o presente e para o futuro, porque ela não conseguia compreender por que ele tinha terminado com ela, já que eles estavam apaixonados. Essa fala dele, eu sou como o meu pai, diz muito que ele estava a serviço do pai, possivelmente de outros homens, que não conseguiam ser de uma mulher só. Claro que tem as questões lá, tá, gente? Sem julgamento. Lembrando, o que a gente fez? Ela precisou voltar no tempo, e a gente usa as técnicas integrativas, vibracionais, por isso que eu expliquei para vocês agora há pouco como é que a gente atende. Ela voltou no tempo, se acolheu, foi andando nessa visualização com reiki, com outras técnicas para casa e voltou para o tempo presente. Pouco tempo depois, assim, uns meses depois, ela estava apaixonada por outro homem dando certo. Olha que coisa mais linda! Era só um namoro, mas um namoro cujo término gerou um impacto nessa mulher que ela não tinha conseguido superar. Vocês estão entendendo isso? Então, a gente diz que racionalmente, muitas vezes, nós queremos solucionar os nossos problemas. Afetivamente e conscientemente, nem sempre damos conta. Estão entendendo? É por isso que a gente precisa sempre considerar que nós somos muito mais do que seres pensantes. Nós somos seres conscientes e inconscientes, somos seres eternos numa passada por Gaia, por esse planeta maravilhoso. Ok? E a gente precisa ter essa compreensão de que existe uma parte de mim desconhecida do meu ego. E por isso, ao acolher, eu me permito conhecer um pouco mais da grandiosidade que eu sou. Ok? Fazer um convite final para vocês, encerrando essa live, voltando na semana que vem com o mesmo tema, porque a gente não terminou. Espero que vocês tenham gostado. Por gentileza, comentem com as pessoas, né? Nas redes sociais, nós precisamos da ajuda uns dos outros, dos engajamentos, para a gente poder seguir da forma como a gente precisa. Existe um grupo do Telegram, Gisele Miranda, um canal, na verdade. Nesse canal, gente, eu vou postar questões de quem deseja, mensagens que vão contribuir para o tema espiritual. Então, prestem bastante atenção na minha explicação agora. Quando eu pensei no meu trabalho, e aí eu demorei mais de 2 anos para construir na minha mente, no meu coração, a possibilidade de estar aqui com vocês hoje, eu precisei dividir o meu trabalho. Então, eu vou trabalhar sempre como facilitadora em desenvolvimento psíquico e afetivo. Para vocês agora, eu não estou sendo psicoterapeuta, eu estou sendo a facilitadora, trazendo estudos de casos, dicas, teorias que eu espero que contribuam com vocês, tá bom? Além do meu jeito único de ser, como todo mundo tem. Ai, gratidão, gente falando que Deus me abençoe, excelente. Delícia os elogios.
eu me sinto nutrida por eles. Gratidão. Então, ó, Spotify, eu vou sempre colocar lá podcasts que vão sempre trazer desenvolvimento para vocês ouvirem. Facebook, Instagram, sempre vídeos, sempre postagens para que vocês reflitam sobre a vida e reconheçam-se muito maiores do que são, ok? Site, quem quer entrar lá no meu site, www.giselemiranda.com.br, tem uma palestra lá gravada maravilhosa sobre propósito de vida, propósitos de vida. Vale a pena assistir devagarinho depois. Já o canal do Telegram, ele é como se fosse um apêndice do meu trabalho. Ele é para aquelas pessoas que desejam o conhecimento espiritual. Eu não vou me apegar às religiões aqui. Vocês me perdoem, eu respeito todas as religiões. Então eu vou fazer assim, lá nesse canal do Telegram, uma mensagem bonita que veio de uma fonte evangélica, vai estar lá. Uma mensagem bonita que veio de uma fonte budista, vai estar lá. Uma oração católica, claro que tudo vai passar pelo meu crivo, vai estar lá. Mensagens de otimismo. Sabe aquele dia que a gente acorda e fala, nossa, eu não tô dando conta hoje, estou precisando de alimentação espiritual? O canal do Telegram vai servir para esse motivo, tá bom? Então é como se fosse um apêndice do trabalho da Gisele. Não quero convencer ninguém a religião nenhuma, mas eu quero ajudá-los num desenvolvimento da espiritualidade, que é a ligação com Deus e com aquilo que tem de superior nessa vida, com as pessoas que nos olham de cima, tá bom? Os nossos ancestrais, os seres que existem acima e, na última instância, Deus. Abaixo Jesus, que é G para mim, que é meu amigo íntimo. Então, Telegram, quem quiser, tá? Tudo na internet é Gisele Miranda alguma coisa, porque eu acho que fica fácil para vocês localizarem. Eu espero encontrar vocês por esses canais. Gratidão pelos elogios, pela presença de todos vocês. Uma live linda, gratidão. Você é a luz, todos somos. E Jesus nos ensinou que a gente não precisa se esconder, que a gente precisa brilhar. E a nossa luz, quando brilha, permite que os outros também brilhem. A gente acaba contagiando os outros. Todo mundo que esteve aqui durante parte do tempo até agora, quase 30 pessoas, todos somos luzes. Que possamos então brilharmos cada um do seu jeitinho para que esse mundo melhore. Ó, um beijo de paz profunda, uma gratidão eterna por este momento. Fiquem em paz. Salve aqui, Carlinha. Eu vou colocar lá no canal do YouTube, tá, gente? Todas as lives para vocês.